E bem-vindos novamente ao nosso podcast Por um Viver Mais Leve. Eu sou o Vladimir, psicólogo, e como sempre, partilhando as reflexões, informações, enfim, tudo aquilo que a gente vem aprendendo sobre o despertar consciencial fundamental nos tempos que correm. Hoje vamos mergulhar em um tema que gerou um debate interessante. Eu recentemente fui fazer uma palestra e me apresentei lá, né, com esse tema que para mim é fascinante. A ideia de que o nosso presente pode redefinir ou até reescrever o nosso passado. E lá eu fui questionado no final da palestra, né, uma pessoa muito gentil chegou lá e perguntou: mas, cara, por favor, qual é a base científica disso? E é uma dúvida legítima e importante, especialmente para nós, profissionais da área de saúde mental, que prezamos pelo rigor e pelas evidências comprovadas antes de se aplicar qualquer tipo de técnica. Por isso, aproveitando o questionamento deste amigo, né, decidi produzir esse vídeo com o propósito de ir além da mera especulação. Portanto, a gente vai estruturar essa apresentação, essa nossa perspectiva, com aquilo que a neurociência, a psicologia e até mesmo algumas das interpretações mais desafiadoras da física quântica, que eu adoro estudar a respeito, têm a dizer sobre a chamada maleabilidade da memória, a natureza do tempo e o próprio papel da consciência nesse contexto. Não se trata, portanto, de adotar aqui crenças cegas, né, modismos, mas de explorar as fronteiras do conhecimento, onde a ciência ainda está buscando respostas para fenômenos complexos da mente e do universo, né? Portanto, queridos, preparem-se para uma viagem onde o ceticismo, a dúvida, nos convida a uma investigação mais profunda. Ok? Então, vamos lá. Preparem-se. Começaremos pelo terreno mais sólido e aceito pela ciência psicológica, a natureza da memória. Pois bem, a ideia de que o passado é fixo, como um arquivo de vídeo inalterável em nosso cérebro, é uma simplificação que a própria pesquisa moderna já desmistificou. Não é bem assim. A neurociência e a psicologia cognitiva, há décadas, não há poucos anos, mas há décadas, nos mostram que a memória é um processo dinâmico e reconstrutivo. Ou seja, cada vez que acessamos uma memória, demos aquela lembradinha, nós a estamos, de certa forma, a memória, recriando. É, e uma das pessoas assim, mais autorizadas no mundo a falar sobre isso, neste campo, é a psicóloga Elizabeth Loftus, da Universidade da Califórnia. A gente teve a oportunidade de ler alguma coisa que ela escreveu, enfim. Ela é famosa por suas extensas pesquisas sobre a natureza maleável da memória e a formação das chamadas falsas memórias. Qualquer dia eu conto uma falsa memória que me acompanhou durante muito tempo. Seu trabalho demonstra como as informações pós-evento, ou seja, as informações que acontecem depois do evento, as sugestões e até mesmo a simples passagem do tempo podem alterar significativamente a lembrança de um fato ocorrido. Isso não significa que os eventos objetivos não aconteceram, mas que nossa recordação deles não é uma cópia fiel, mas sim uma interpretação que pode ter sido influenciada. As implicações são profundas. Pensem bem, se a memória é reconstruída, ela pode ser, sob certas condições, ressignificada. Tem um outro pesquisador, também proeminente, que é o Daniel Schechter, de Harvard.
Ele, inclusive, descreve os 7 pecados da memória, sendo que um deles é justamente essa maleabilidade. Ele explica que nossas memórias não são gravadas passivamente, né, como uma fita de vídeo, mas são ativamente codificadas, armazenadas e recuperadas através de processos que podem levar a distorções e até modificações. Para nós, psicólogos, isso tem um valor terapêutico imenso. Em terapias focadas em trauma, como a dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, né, o chamado EMDR, que também tema para um próximo vídeo, ou a terapia de processamento cognitivo, TPC, o objetivo não é apagar o evento traumático, isso seria impossível, mas justamente reprocessar a memória. Ao mudar as redes neurais associadas a essa lembrança, nós alteramos a resposta emocional e cognitiva que ela evoca no presente. O que antes gerava pânico, por exemplo, ou culpa intensa, pode passar a ser uma lembrança dolorosa, mas integrada e sem o mesmo poder avassalador sobre o indivíduo, né? É uma forma científica, digamos assim, de mudar o passado em seu impacto psicológico. Estão acompanhando? A neurociência já nos diz que a memória não é uma gravação estática. Cada vez que eu, você, acessamos uma memória, nós recriamos. E nesse processo, você a torna, essa memória, vulnerável a mudanças. Essa não é uma informação mística, é a ciência da memória. E é a base para a nossa compreensão de que a narrativa do passado não é uma pedra esculpida, mas uma história que podemos reescrever em nosso próprio benefício psíquico. Agora, nós vamos avançar um pouco mais para um território que, como bem apontou um colega psiquiatra, conversando há alguns dias atrás, é mais especulativo, mas não menos investigado por cientistas sérios. E tem muita gente séria atrás disso. Me refiro ao papel da consciência e à natureza não linear do tempo, conforme proposto por algumas interpretações da mecânica quântica e por teorias como a do desdobramento do tempo, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Vejam bem, no mundo subatômico, a realidade se comporta de maneira diferente do que percebemos no dia a dia, no mundo micro, né? Partículas podem existir em múltiplos estados, simultaneamente, o que nós chamamos de superposição, até que uma medição ou observação as force a colapsar em um único estado definido. O problema da medição em mecânica quântica é um dos debates mais intensos. Qual é exatamente o papel do observador nesse colapso? Embora não haja consenso, alguns físicos de renome, e não são poucos, mundialmente, como o falecido John Archibald Wheeler, autor do famoso experimento da escolha retardada, especularam sobre a possibilidade de que o ato de observar no presente possa, de alguma forma, influenciar eventos quânticos que já ocorreram. É de pirar na batatinha, né? Mas veja só, a escolha feita pelos cientistas no presente, se eles vão medir o caminho do fóton ou não, determina se o fóton se comportou como onda ou partícula em um ponto do tempo que já havia passado. Ou seja, a medição futura parece estar determinando o comportamento passado do fóton. É importante frisar que essas são interpretações
da mecânica quântica, ok? E experimentos mentais ou como resultados muito específicos em escalas microscópicas. Não se trata de uma afirmação de que podemos conscientemente, né, voltar no tempo para mudar um evento macroscópico como a nossa vida, né? Contudo, elas abrem a porta para a ideia de que a linearidade do tempo pode não ser tão absoluta quanto pensamos e que a consciência pode ter um papel mais ativo na definição da realidade do que o materialismo clássico admite. E aí surge uma ideia chamada de formalismo do vetor de dois estados, ou TSVF. Dentro desse campo de pesquisa, temos físicos como Yakir Aharonov e Lev Waldman, que desenvolveram essa tese do formalismo do vetor de dois estados, ou TSVF. Essa teoria, mencionada em vários documentos, propõe que o estado de um sistema quântico não é determinado apenas por informações vindas do passado, mas também por informações vindas do futuro. O formalismo do vetor de dois estados, ou TSVF, dá um corpo matemático a essa ideia. Ele propõe que o estado de um sistema quântico, em um dado momento, é determinado por informações que chegam do passado, ou seja, como esperado, e do futuro. Essa é uma teoria matemática complexa, eu não saberia demonstrá-la aqui. Mas sua essência é que o passado empurra e o futuro também puxa. Isso não é uma fantasia, hein? Não pensem que eu estou viajando na maionese. É uma proposição matemática e teórica explorada no âmbito da física quântica. Aí nós trazemos para vocês uma outra teoria, a teoria do desdobramento do tempo, de Jean-Pierre Garnier Mallet, um físico francês. E é aqui que entramos no trabalho desse físico, que propõe uma tal teoria do desdobramento do tempo, que vai muito além das interpretações da mecânica quântica. Segundo Mallet, em seu livro Mude Seu Futuro, depois vou deixar até um link aí para quem quiser, tem interesse, vivemos simultaneamente em diferentes fluxos de tempo. Um presente perceptível e tempos acelerados, onde potenciais futuros são criados. Ele não apenas teoriza, mas busca oferecer aplicações práticas e até mesmo explicações para fenômenos observáveis. Neste livro, o cientista e pesquisador francês afirma que a ciência comprovou que a velocidade pela qual o tempo transcorre é variável. Sem nunca ser descontínuo, o tempo se acelera em aberturas imperceptíveis que, a todo instante, permitem trocas de informações com o passado e com o futuro. Fantástico, não? Independentemente do quão controversa essa teoria possa ser em alguns círculos, ela representa um esforço para construir um modelo científico que abrace a ideia de uma interação mais complexa entre o tempo, passado e futuro. E não apenas como uma metáfora, mas como uma hipótese testável. Portanto, quando falamos em passado em superposição ou em como a consciência pode determinar o comportamento passado, estamos nos baseando em discussões e teorias que, embora na vanguarda e ainda em debate, emergem de campos de pesquisa sérios na física. Agora, como tudo isso se conecta de forma robusta
a psicologia junguiana, que somos adeptos. As ideias de maleabilidade da memória e as teorias de uma dinâmica temporal mais fluida oferecem um paradigma ampliado para entender os profundos processos de cura, se assim podemos chamar, da psique. Carl Jung nos ensinou que a psique não é apenas um recipiente passivo de eventos, uma caixa de situações, mas uma entidade ativa, criadora de sentido. Nossos complexos, ou seja, grupos de ideias e imagens carregadas de afeto, sentimentos, emoções, muitas vezes originados de traumas, e os arquétipos, que são os padrões universais do inconsciente coletivo, dão forma à nossa experiência. Se a memória é reconstrutiva e se a consciência tem um papel colapsador na definição da realidade, mesmo que em um sentido analógico ou metafórico, extraído da física quântica, então a psique tem um poder imenso de reescrever a narrativa do próprio passado. E segundo Jung, a integração da sombra, ou seja, dos aspectos negados, reprimidos de nós mesmos, é central no chamado processo de individuação. Traumas e culpas frequentemente residem na sombra, que é negada. Ao iluminá-los com a consciência, não os apagamos, mas os transformamos. A dor de um evento passado não é eliminada, mas o sentido que atribuímos a ela e o poder que ela exerce sobre o nosso presente, aí sim, podem ser fundamentalmente alterados. E esta é a proposta que se apresenta através do conceito de retrocausalidade. Ou seja, a pessoa não estará negando o que aconteceu, mas estará colapsando, escolhendo a superposição do passado em uma versão menos dolorosa e mais ressignificada. Essa ressignificação é o trabalho do processo psicoterápico junguiano, basicamente, por excelência. É a alquimia da psique transmutando a experiência do sofrimento em sabedoria e autoconhecimento. Vejam, a jornada da chamada individuação é um processo de nos tornarmos o nosso self, total, único, integrado. Para Jung, isso implica integrar consciente e inconsciente, os opostos da psique. Quando reprocessamos um trauma ou uma culpa, não estamos fingindo que o antigo eu não existiu. Não. Estamos sim afirmando que o novo eu que surge desse processo de integração não é mais definido por aquela dor, por aquele comportamento autodestrutivo ou crença disfuncional. A energia psíquica que antes estava presa no complexo, ela é liberada e se torna disponível para a vida presente. Vejam só. A partir dessa integração, então, essa integração psíquica, muitas pessoas conseguem abandonar, de repente, aparentemente de repente, né, hábitos compulsivos de um dia para o outro, depois de tanto tentar. A visão comum diria que elas simplesmente pararam de fazer aquilo, de ter aquele comportamento. Mas podemos apresentar uma outra interpretação. Não é que elas realmente pararam de fazer, mas na realidade, a pessoa que elas se tornaram nunca fez aquilo. Entendam? O novo eu não tem o histórico daquele comportamento compulsivo ou disfuncional. E é por isso que não sente a urgência, não sente o desejo de se entregar àquele vício ou comportamento novamente.
o antigo eu deixa de existir. Aquele que praticava aquelas coisas não é o mesmo que agora vive, aqui e agora. Não há continuidade entre eles. Nunca foram as mesmas pessoas. Apenas a ilusão criada pela memória de que o eu de hoje seja o mesmo eu do passado, seja ele recente ou remoto. Vejam bem, a identidade antiga nunca foi e nunca será a sua essência, mas apenas uma definição temporária de quem você era. No fundo, o que está sendo proposto por esses estudos é que a continuidade do eu é uma ficção que sustenta a culpa, a raiva, a mágoa e até o arrependimento. Quando soltamos essa ilusão, entendemos que tudo é criado a partir do presente, inclusive o passado. Sendo mais direto e ousado, não é que a pessoa realmente parou de fazer algo. É porque a pessoa que ela se tornou nunca fez aquilo. E aí vem um conflito. O impulso desaparece porque simplesmente não pertence a essa nova versão de agora. Essa nova versão de agora é a pessoa mais próxima do seu self, que surge através da integração e da ressignificação profunda, um processo contínuo. Nessa altura de nossa apresentação, alguém poderia, com toda liberdade, justiça e direito, dizer: ok, cara pálida, mas como alinhar o entendimento do que é criado no presente com a experiência concreta das emoções, dos pensamentos e até das situações, das circunstâncias? E é aí que introduzimos a fórmula RAP: reconhecer, apreciar e permitir. Essa fórmula proposta, embora simples, pode ser aplicada de forma consistente, não é de vez em quando, trazer impactos positivos e profundos em nossas vidas. Vejam bem, vamos explicar. Reconhecer, ponto 1, reconhecer, é o passo fundamental para trazer à luz da consciência os complexos sombrios do passado, aquilo que a gente nega, mas também romper com a mentalidade de escassez que sempre foca no que falta. Né? Ah, não consigo, não tenho, enfim. A ciência da memória nos diz que, ao fazer isso, reconhecer, nós já iniciamos o processo de regravação. Segundo, apreciar, não como uma postura passiva, mas como uma atitude ativa, focada em encontrar o sentido e o aprendizado na experiência. Não na situação, mas na experiência. Uma necessidade psicológica profunda que Jung já apontava como vital para a superação dos conflitos, dos traumas, da cura. E apreciar, o terceiro ponto, o que já existe. Alinhar-se à frequência da gratidão, que amplia a percepção de abundância em nós e nos recursos internos. E aí, por último, permitir, que é a abertura para a sabedoria do inconsciente, para o self, confiando na capacidade inata da psique de se autorregular e se curar. Uma sabedoria que o livro Mude Seu Futuro, do citado já Jean-Pierre Garnier Mallet, compara a um duplo que organiza potenciais futuros. A teoria do desdobramento nos fala da importância de saber controlar o adormecer. Quem tiver curiosidade, busque esse livro, muito interessante, para influenciar esses potenciais. Isso, no âmbito psicológico, é um convite muito forte a práticas como a imaginação ativa proposta por Jung, onde dialogamos ativamente com o inconsciente para reestruturar nossa realidade interna. Existem várias dinâmicas a esse propósito. Mas ao integrar a ciência da memória, as especulações de fronteira da física sobre o tempo e a consciência,
e os profundos insights da psicologia junguiana, nós percebemos que o poder de redefinir o passado reside, paradoxalmente, na autoridade do nosso presente. A nossa capacidade de agir, de sentir, de pensar conscientemente agora é o que colapsa as infinitas possibilidades do passado em uma narrativa que serve à nossa saúde mental e ao nosso processo de individuação. Em resumo, a ideia de que nosso presente pode mudar nosso passado não é uma afirmação sem fundamentos. Ela encontra eco na neurociência, como descrevemos, que fala da memória como reconstrutiva, em interpretações da física quântica que questionam a linearidade do tempo e no trabalho de teóricos como, citado algumas vezes aqui, Jean-Pierre Garnier Mallet, que propõe modelos alternativos do tempo. E mais importante, ela se alinha perfeitamente com a psicologia junguiana, que nos convida a uma profunda ressignificação de nossos complexos e uma jornada de individuação. Então, a próxima vez que a rigidez do passado tentar aprisioná-lo, lembre-se, seu eu presente, você, agora, é o observador ativo, um criador de sentido. Que passado você está escolhendo reconstruir hoje, hein? E que novo eu você está disposto a ser com base nas mais amplas e fascinantes descobertas sobre a mente e o universo, hein? Pois bem, agradeço vocês por me acompanharem nesse profundo mergulho, nessa viagem nas fronteiras da consciência, com a curiosidade e o sempre bem-vindo questionamento científico. Visão crítica sempre, gente. Lembre-se, o caminho para um viver mais leve começa com a coragem de olhar para dentro e a liberdade de escolher quem você prefere ser. Se você gostou desse episódio, eu te peço, compartilha, tá? Deixe seu comentário e inscreva-se no nosso canal, né, para não perder as novidades aí que a gente está preparando, ok? Agora, sério, se você sente que precisa de apoio profissional para navegar por traumas, culpas do passado, lembre-se que buscar um psicólogo, uma psicóloga, é um ato de autocuidado e um passo fundamental em sua jornada de autoconhecimento. Fique em paz. Um abraço a todos. Obrigado.